Opa, seja muito bem-vindo à nossa próxima aula do curso básico de Fuse. Eu sou Evandro Damasceno e eu vou acompanhar você nessa jornada em rumo à transformação da garrafa de vidro em peças artísticas e sustentáveis. E antes de dar continuidade às nossas aulas, eu vou fazer um breve resumo sobre o que a gente viu na aula passada, para quem não assistiu ficar por dentro do assunto. E se você ainda não assistiu, dá um pulinho na aula anterior e fique por dentro de tudo que a gente vai falar aqui. Porque, como todo curso, todas as aulas são sequenciais. Então, se você perdeu a aula passada, consequentemente, você vai ficar com dúvida em alguns assuntos aqui. Então, vamos lá. Em suma, na aula passada eu expliquei basicamente o que é e como funciona o forno de fusão. Mostrei que existem vários tipos de forno e que eles podem chegar a uma temperatura de até 1200 graus. Porém, como as peças que vocês vão fazer não necessitam de tanta temperatura, a gente vai trabalhar em uma média de 800 graus. E não se preocupe com essa temperatura, porque eu acredito que quando a gente fala em forno de fusão e vidro, pelo menos para a grande maioria das pessoas, já imagina uma sala muito quente e mexendo com vidro derretido. Aqui a gente não vai ver nada disso. Aliás, a sala vai esquentar um pouco, mas não vai passar dos 35 graus. Apesar que 35 graus para muitas pessoas está muito quente já. E novamente, se você não assistiu a aula onde eu falo sobre o forno, é só você voltar uma aula e assistir ela para que você fique por dentro de todo o conteúdo que a gente vai disponibilizar aqui. Dando continuidade ao nosso curso, como a gente trabalha com a garrafa de vidro, é necessário a gente primeiro, isso após a higienização da garrafa, ou seja, assim que você tirar as partes do rótulo e todas as partes que ficam aqui no gargalo da garrafa, você vai ter a garrafa levemente purificada. E é a partir daqui que a gente tem a nossa matéria-prima pronta para a gente iniciar o trabalho. Então nessa aula eu vou te mostrar como que é um cortador de garrafa, um cortador onde a gente utiliza energia, eletricidade para causar o choque térmico na garrafa, fazendo com que ela quebre ou seja cortada, e mostrar também como que ele funciona. Tudo isso na prática. Lembrando que não existe uma forma de você aprender a cortar a garrafa, aprender a manusear algumas ferramentas, se você não tem a prática disso. Então, o ideal é que você venha no espaço, isso lógico, a gente vai agendar o seu horário para você vir no espaço e poder manusear todas as ferramentas que a gente vai mostrar aqui na aula. Lembrando que as ferramentas que você vai usar são referência às aulas que você já assistiu. Por exemplo, aqui eu tenho o forno de fusão. Como eu ainda não passei nenhuma aula específica sobre o uso do forno de fusão, a gente vai usar ele somente quando a aula focada nele for passada para você. Mas enfim, vamos lá, eu vou cortar a garrafa, vou mostrar como que é o cortador, vou cortar ela para você ver como é simples e fácil. Aqui eu tenho o cortador de garrafa, é esse modelo aqui, se não esse um muito semelhante que vocês vão usar na atividade. Ele é dividido em algumas partes, dentre elas a gente tem aqui a manivela, deixa eu desprender aqui a danada. Aqui a manivela, você prende a garrafa aqui e gira ela, ou seja, quando você for utilizar o cortador, você só vai encostar na garrafa no momento de colocar ela aqui e de tirar. Eu já vou mostrar ela para você, eu já vou mostrar como que é a sequência do negócio. A manivela, a gente tem o corpo do cortador, a gente tem a base da resistência e a resistência. Também tem aqui uma base de apoio para a garrafa. Essa daqui você já vai ver como que funciona ela. Então eu vou deixar ela aqui de canto. Vamos focar aqui um pouco na resistência. No caso, esse cortador aqui funciona com base em choque térmico. Ou seja, assim que eu ligo ele aqui, essa resistência transforma a eletricidade em calor, ela acende e eu coloco a garrafa aqui em cima e começo a girar ela. Esse processo de girar a garrafa é para que o calor aqui da resistência comece a passar para o vidro de forma uniforme. Sendo assim, com mais ou menos 1 minuto, acho que não vai nem isso, entre 30 segundos e 1 minuto depois que você colocou a garrafa aqui,
o vidro onde está mais próximo aqui da resistência não aguenta a tensão, porque enquanto aqui nesse meio vai estar quente, nos outros cantos vai estar mais frio, ou seja, esse calor aqui vai dilatar o vidro e a tensão causada por esse dilatamento não vai suportar. O vidro faz com que o vidro não suporte e aí ele vai acabar rompendo. Bom, é basicamente assim que funciona esse cortador. Então vamos lá, o primeiro passo é escolher uma garrafa, de preferência redonda. Esse cortador aqui é projetado principalmente para cortar garrafas redondas, e aí nas aulas práticas eu mostro mais a fundo como que é, o porquê disso. Então eu tenho aqui a garrafa, eu venho aqui com a minha manivela, eu coloco a manivela dentro do bico da garrafa e esse botãozinho aqui eu puxo ele para trás. Puxei, eu giro e ele está preso. Cadê? Isso. E está preso aqui a garrafa. Então eu coloco a manivela aqui no suporte. Prendo ele também de forma que a garrafa fique reta. Eu venho aqui com a base de apoio. Pronto, a garrafa está apoiada. Então, assim que eu prendo a minha manivela, eu venho aqui com a base da resistência e regulo ela exatamente onde eu quero fazer o corte da garrafa. Nesse caso aqui, eu quero cortar ela nessa linha aqui, ou seja, exatamente onde está a resistência. Agora que eu já tenho minha garrafa, né, no ponto certo, eu faço um teste aqui para ver se está bem seguro. Isso. Eu ligo aqui a minha maquininha e começo a girar a garrafa. O segredo é você não parar de girar ela, ou seja, para de girar somente quando fizer o corte da garrafa. Prontinho. Olha só. Garrafa cortada. Aqui, nesse caso, eu já tenho um copo. É só eu dar um acabamento aqui, tirar todo o corte dessa beiradinha, e aqui eu já tenho um copo bem interessante. Agora eu vou cortar o fundo dessa garrafa aqui. Então, para isso, eu tenho que dispensar a minha manivela, porque não tem como eu prender ela no fundo, já que ela é projetada com a espessura, somente com a espessura do gargalo. Olha só, ela é bem estreita. Então, eu reservo minha manivela, reservo o ombro, pescoço e gargalo. Venho aqui com o fundo da minha garrafa. Nossa, que dó de cortar essa garrafa. Venho aqui com o fundo da minha garrafa. Apoio ela em cima da resistência, exatamente onde eu quero fazer o corte. Vou colocar mais para cá. Exatamente onde eu quero fazer o corte. No caso, vou cortar ela aqui. Ligo e começo a girar. Prontinho. Aqui me sobrou o cilindro da garrafa. É essa parte aqui que na maioria das vezes nós vamos utilizar nas nossas atividades. Só um lembretezinho aqui bem rápido. Todas as aulas do curso, tanto do foto e vídeo quanto o curso de fusing, são disponibilizadas de forma gratuita, ou seja, você não vai pagar nada para ter acesso a ela. Porém, a partir de um certo tempo, essas aulas que estão abertas para todo mundo serão direcionadas para uma plataforma fechada, onde você vai ter acesso somente com o seu e-mail e uma senha que será gerada para você. Então, quem ainda não fez a inscrição no curso,
É só observar aqui nos links aqui embaixo que você vai ser direcionado para um local onde terá mais informações sobre a sua inscrição. Então aqui na descrição dá uma olhadinha e faça a sua inscrição caso ainda não tenha feito. Mas vamos lá, dando continuidade. Bom, como você viu, cortada a garrafa, tirado a parte do ombro e o fundo, nós temos um cilindro. É a partir desse cilindro aqui que a gente vai iniciar os nossos trabalhos. Claro, as outras duas partes que sobraram, entre aspas, a gente vai usar para criar outras peças, mas isso vai ser um pouco mais para frente. Por enquanto, o nosso foco vai ser o corpo. Então, para que a gente dê continuidade no trabalho, você tem que entender como que funciona a caneta ou cortador de vidro. Eu particularmente chamo de caneta, mas isso é tema para a próxima aula.